Vamos à leitura. Se você ainda não achou ou não está portando sua Bíblia, certamente você pode acompanhar aqui pelo telão. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos. Até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por ter nos trazido até aqui, por estar nos mantendo de pé, apesar de lutas, provações, da nossa fragilidade, quem sabe até da nossa incredulidade muitas vezes acerca do teu poder, mas o Senhor tem nos mantido de pé. Por isso nós somos gratos, e somos gratos também pela oportunidade de poder meditar na tua palavra. Fala o nosso coração através da ação do teu Espírito Santo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se assente, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Você ouviu o que foi lido, e certamente há textos na palavra de Deus que são bem difíceis para que a gente exponha. Existem expressões que talvez a gente olharia a sequência de uma série de pregações e a gente diria: Senhor, dá para pular esses versículos? Não? Não dá. E é necessário que a gente seja advertido, que a gente seja alertado e que a gente retire lições, inclusive de textos que são bem difíceis e que aparentemente não tem nada a ver com a gente, ou pelo menos a gente acha que não faz a mesma coisa que foi relatado naquele texto. Então talvez você escute um texto como esse, 5 versículos de Amós 4, e diga: bom, hoje a palavra não é para mim. Talvez era para alguém que não veio à igreja hoje. Talvez venha até a sua mente alguém que faltou. Você diria: perdeu a oportunidade de ouvir essa palavra. A gente vai ver que toca em cada um de nós qualquer parte da palavra de Deus. Mesmo que não seja o meu pecado sendo mostrado, seja o pecado de outro, eu sou alertado para não cometer o pecado do outro e poder auxiliá-lo a acertar. Ou seja, sempre há um propósito na exposição da palavra. E nesse caso aqui, a gente vai falar sim de pecado, mas a gente também vai falar daquilo que pode, daquele na realidade, que pode apagar os nossos pecados. Porque se eu falar apenas de pecado e deixar você ir para casa só com o pecado na cabeça, vai ser um grande desserviço, não te apontando o que pode te afastar desse mal tão perigoso. A essência do pecado é que o homem se volta para si e para se satisfazer. E a nossa própria cultura é um exemplo disso. É o homem olhando para dentro de si, olhando para aquilo que ele gosta, para as suas preferências e buscando satisfazer cada uma delas. E as pessoas na nossa cultura, na nossa sociedade, buscam a satisfação dos seus prazeres e acabam se associando a religiões que promovam a possibilidade dessa busca. Quando a gente fala em não buscar os prazeres desse mundo, certamente alguém que nos ouve diz: eu não quero esse tipo de religião, porque eu quero gozar dos prazeres do mundo. E como eu vou ser privado disso por conta dessa religião? Então eles se afastam um pouco e procuram aquela religião que possa dizer para eles: você pode viver da maneira que você quer, você pode buscar ter prazeres nesse mundo. Tudo em Israel girava em torno da busca pelo prazer.
É o que a gente começa a ver quando Amós vem trazendo a mensagem do Senhor contra a nação de Israel, contra o povo que foi escolhido para ser povo de Deus. A religião que predominava era da prosperidade, da satisfação e da exibição. Qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência. A gente ouve falar de prosperidade, não no sentido bíblico, mas no sentido financeiro, monetário. A gente ouve falar em satisfação. Você está aqui porque você se sente feliz em estar aqui. E se você não se sentir feliz aqui, procure uma igreja que você possa se sentir feliz, porque o que importa é ser feliz. Isso é complicado, porque às vezes a sua felicidade está longe da palavra de Deus, porque você busca felicidade em outras coisas que não as questões que o Senhor nos traz e que são totalmente suficientes para que a gente seja satisfeito durante a nossa passagem pela terra. Mas também se fala muito em exibição. Nunca se mostrou tanto o que se sabe, o que se tem e o que se quer. Você abre o perfil da rede social de qualquer pessoa e lá vai ter o que ela possui, muitas vezes o que ela tem feito, o que ela deseja, e vai ter também quais são os seus projetos futuros. Há alguma coisa apontando para o que ela quer num longo espaço de tempo. Seja uma viagem, seja estudo, seja lá o que for. Mas assim, as pessoas do tempo presente, elas estão muito mais abertas à exposição do que em outros tempos. Se você, assim como eu, surgiu nesse mundo num tempo analógico, pré-internet, pré-rede social, você sabe que a gente era muito mais reservado com relação à própria vida particular. E com o advento dessas redes, a gente começou a querer mostrar um pouco mais. Afinal de contas, elas são redes sociais. Elas fazem com que a gente interaja com o restante da sociedade, estando no conforto da nossa casa, ou andando de ônibus, ou onde a gente tiver, só ter um dispositivo móvel com acesso à internet. Só que isso também fez com que a gente se afastasse das conexões que a gente mais deveria ter durante os nossos dias, que não são as conexões 4G ou 5G que nos levam a conversar com quem está lá do outro lado do mundo e compartilhar das coisas que a gente quer, mas as conexões com a palavra de Deus e o que ela tem para a nossa vida. As conexões com aquilo que a gente tem de aprendizado aqui, que deve transferir para a prática do dia a dia. Amós convocou nações ímpias, vizinhas, para ver como se daria o castigo de Israel. Israel estava fora dos limites. Chegou o tempo da quarta transgressão. E o Senhor tinha dito, por 3, sim, por 4 transgressões, eu não sustarei o castigo. Mas esse castigo era necessário para que fosse exemplo para outras nações, para que Israel servisse de modelo. É meu povo, e justamente porque é meu povo vai ser punido. Israel achava que não aconteceria dessa maneira, mas é assim que deve acontecer. É pela sua casa que o Senhor começa o conserto, para que depois ele possa também consertar os que estão fora. E era necessário que as outras nações se colocassem em cima dos montes que davam para dentro daquela região e pudessem ver como Deus estava castigando Israel. Então Deus, através de Amós, agora vai fazer um apelo para que esse povo se arrependa dos seus pecados. O juízo já foi falado e vai acontecer, porque se Deus fala que vai trazer a punição, ele vai cumprir. Mas ele não deixa esse povo sem aviso e sem a oportunidade de se arrepender. Então, através do profeta, ele faz esse apelo para que o povo se arrependa dos seus pecados e se afaste do juízo que está próximo de vir, por conta das suas próprias iniquidades, e assim se volte para ele. Qual é a situação que esse texto mostra para a gente, além de tudo que a gente já viu?
a respeito de como Israel estava, de como as pessoas de Samaria estavam, especificamente. No versículo 1 nós vamos ver a corrosão dos valores morais. A gente vai ler de novo o versículo 1 que diz o seguinte: ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Israel estava vivendo obstinadamente no pecado. E a gente vai repetir mais uma vez que vocês já cansaram de ouvir, mas eu espero que não estejam tão cansados, porque vão ouvir de novo. Nós não podemos viver na prática do pecado, uma vez que nós fomos alcançados pelo Senhor. Então, quando ele vive obstinadamente no pecado, então já não dá provas cabais de regeneração. Quem vive na prática do pecado não dá evidências de salvação, de regeneração. E Israel estava vivendo dessa maneira, obstinadamente no pecado. Tinha caído num poço mais profundo do que aqueles que sempre viveram mergulhados nas trevas. E por que isso acontece? Porque aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que não se importa com o que Deus fala, com aquilo que Ele ordena, com aquilo que Ele preceitua nas Escrituras, mesmo que na sua ignorância, mas ele pratica ilimitadamente o mal que habita no seu coração. Ele vai responder por isso, claro. Mas o peso desse pecado não tem como ser amplamente comparado, ou totalmente comparado, com o peso do pecado de alguém que sabe o que está fazendo. E mesmo assim, faz. Com alguém que sabe que é errado, com alguém que sabe que é pecado, com alguém que sabe que está ferindo a santidade de Deus, com alguém que sabe que está desvalorizando o sacrifício de Cristo e mesmo assim pratica. E pior, pratica com tranquilidade. Porque é aí que a coisa fica perigosa, é quando você peca e você não sente o peso desse pecado. É quando você peca e você não liga para as consequências desse pecado. Quando você peca e você não dá importância ao alcance que aquele pecado vai ter na sua vida e na vida de quem está próximo a você. Porque não prejudica só a sua vida, ele prejudica de todo mundo que está perto. Basta você pensar no pecado da mentira. Você mente e você está fazendo mal a si mesmo. Mas para quem você mentiu diretamente, você também prejudicou. E aquela mentira vai se espalhando e vai prejudicando outras pessoas. A ponto tal que quando a verdade surge, talvez você não consiga mais ligar os pontos do que você tinha falado antes. E mesmo que você fale a verdade, ninguém acredita mais. É aquele velho exemplo de você jogar as penas de um travesseiro num abismo e depois tentar catar essas penas para fazer ele de novo. Não dá mais. A coisa já ficou tão longa, tão extensa, que você não tem mais como voltar ao ponto inicial. E os prejuízos são grandes. Então eles tinham sim caído num poço mais fundo, mais profundo do que aqueles que sempre viveram mergulhados nas trevas, porque a gente espera que eles façam isso. A gente espera que eles vivam no pecado, mas a gente não espera que os que foram regenerados se acostumem com o pecado. E era isso que estava sendo observado. E Amós vai mencionar aqui alguns desses terríveis pecados. O primeiro deles, o culto ao corpo. As vacas de Bazã eram notórias pela sua condição de serem bem nutridas, fortes, porque as pastagens daquela região eram esplêndidas. Olha o que é que diz Deuteronômio 32:14. Alimentou com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o melhor trigo, e vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Veja como ele coloca a região, a gordura dos cordeiros, o leite das ovelhas, a coalhada de vacas, dos carneiros que pastam em Bazã. Era uma região
muito bem desenvolvida na parte da pecuária. E quando você olhava para uma vaca de Bazã, você tinha certeza que era um produto de qualidade excepcional. Ao chamar as mulheres de Samaria de vacas de Bazã, Amós diz que elas só se preocupavam com o externo, com o corpo, com a aparência. E aí o mais complicado, que você entra no aspecto pecaminoso. Quando alguém cultua o próprio corpo e a sua aparência, também se preocupa com a sensualidade e com o prazer. Então, quando você tem um povo que cultua o próprio corpo, se preocupa muito com o próprio corpo e menos com a alimentação da sua mente, da sua alma eterna, nós temos aí a abertura de espaços para também pecados nessa área da sensualidade e do prazer físico. Um segundo pecado que ele vai mostrar é a busca desenfreada do prazer. As mulheres viviam entregues à bebedeira. No finalzinho do versículo ele vai falar aqui que elas diziam aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Então elas eram entregues à bebedeira, estavam se entregando a excessos, festas caras, requintadas. A vida girava em torno do prazer. Você deve ter conhecido alguém, ou talvez você já foi um desses, que a vida era uma festa. Quinta, sexta, sábado, domingo, virando as noites, bebendo, se divertindo e levando outros a fazer a mesma coisa, porque dificilmente você fazia isso só. Você tinha o grupo que lhe acompanhava, os amigos de copo, as pessoas que gostavam de ir com você para as festas, e a vida gira em torno do prazer. Só que a vida cobra caro, porque os dias que você não dorme, depois você vai estar destruído. As bebidas que você consumiu, os cigarros que você fumou, eles vão ficar no seu organismo e vão fazer um estrago, nem que seja a longo prazo, mas vai fazer. As pessoas que você defraudou nessas festas, as expectativas não cumpridas, a maneira desonrosa com que você tratou outras pessoas, isso vai ficar no coração delas e provavelmente no seu também, como uma espécie de lembrete que você estava fazendo tudo errado. Essas mulheres da sociedade passavam todo o dia ociosas, mente vazia, todo mundo sabe o que é. Elas bebiam vinho e diziam aos maridos o que fazer. Ou seja, além de perder o sentido por conta da bebida alcoólica, elas ainda se sentiam no direito de ordenar alguma coisa a seus maridos. Uma pessoa sem sentidos, sem as faculdades mentais bem organizadas, não sabe nem de si, quanto mais o que os outros devem fazer. Esse era um ponto. Mas vem um terceiro pecado que também é apontado aqui no versículo 1, que é a ganância insaciável aliada à opressão do pobre. Quando ele diz aqui, que vocês que estão no monte de Samaria que oprimem os pobres. As mulheres instruíam e empurravam seus maridos para tomar o pouco do pobre, para que elas pudessem alimentar a sua ganância e satisfazer os seus desejos carnais. Então eles deveriam ir buscar o vinho para que eles fossem beber nas festas que eles davam. Mas como? Tirando do pobre. Se elas queriam tanto aquela vida de prazeres, os maridos deveriam financiar essa vida de prazeres. Então, para que o vinho chegasse à mesa dessa mulher, dessas chamadas vacas de Bazã, era necessário que os maridos pudessem ganhar um pouco mais do que normalmente ganhavam, para satisfazer os seus caprichos. Por isso eles oprimiam o pobre. Eles multavam além da conta, eles aumentavam os impostos, eles viviam de uma forma totalmente errada. Os pobres e os necessitados eram despojados e oprimidos, sem que isso causasse qualquer problema na consciência dessas pessoas.
As mulheres de Samaria se entregavam a dois graves delitos: não apenas viviam de forma fútil, mas também o faziam às custas dos pobres. Uma quarta questão nesse versículo 1 é que há uma inversão dos papéis no casamento. Enquanto elas estavam insaciáveis, sempre dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mais festa, mais bebida, mais coisas, os homens eram apenas mandados por elas, e faziam pelos piores motivos possíveis. Elas viviam no luxo e empurravam os seus maridos para a linha perigosa da opressão ao pobre. Elas diziam a eles o que fazer, sob o efeito do álcool e sob a necessidade, com a desculpa de que havia uma necessidade de suprir o seu coração com aquelas coisas todas, porque elas não se satisfaziam com o que Deus havia dado. A gente tem inúmeros provérbios ditos populares, alguns deles fazem muito sentido, outros nem tanto. Mas você já deve ter escutado que quem muito tem, muito quer. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Existem essas pessoas que são insaciáveis, elas têm muito dinheiro, mas elas querem mais. A pessoa já tem 5 empresas, mas ela quer abrir a sexta. Ele já trabalha 2 expedientes, mas por que não um terceiro? E nisso as pessoas vão procurando sempre se satisfazer em alguma coisa, mas nunca encontrando a saciedade. Você pode ter o carro do ano, a melhor casa de Campina Grande, sua conta bancária toda recheada, se a sua satisfação não estiver em Deus, tudo isso será insuficiente. Isso é claro. Porque você vai ser um milionário que ainda vai dizer assim: olha, faltam 3 semanas para acabar o ano, mega da virada, vou jogar porque eu quero ganhar mais tantos milhões de reais. Não vale, não sacia, não chega. Sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E Salomão já disse para a gente que ele observou tudo, ele experimentou de tudo. Em Eclesiastes 2 ele diz que viu que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Para que isso tudo? Se no final de todas as coisas você vai deixar tudo que construiu para pessoas que você não sabe nem se vão dar continuidade ao que você fazia, se vão valorizar o que você fez. Então tudo isso era muito preocupante e estava presente na vida daquelas mulheres e daquele povo. Então Deus jura, o Senhor Deus jurou punição contra o seu povo. No versículo 2 ele diz: o Senhor Deus jurou pela sua santidade, que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos, até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Em outras versões você vai observar a expressão fisgas de pesca. Então Deus mandará castigo para o seu povo. Vai ser descrito aqui nesse versículo 2 os efeitos vão ser descritos de uma invasão por um povo mais poderoso que o povo de Israel. Eu já falei isso antes, em outros capítulos, nos 3 primeiros capítulos, quando isso já acontece pouco tempo depois do que Amós fala, mas a gente vai citar isso daqui a pouco. Mas um povo mais poderoso que o povo de Israel invade esse território e promove essa destruição, promove esse castigo. Mas por que Deus jurou pela sua santidade? O fato de jurar aponta para um caráter firme e resoluto da decisão tomada por Deus de levar juízo ao povo rebelde. Se ele dissesse: eu vou trazer castigo para vocês, já estava ali selado o compromisso dele de trazer esse castigo. Porém, quando ele diz: eu juro pela minha santidade, isso tem um caráter muito mais pesado. Ele confirma a firmeza e o caráter resoluto da sua decisão. Ele não voltará atrás. Ele ali está jurando pela sua santidade, afirmando que tão certo como ele é santo, Israel vai receber a recompensa das suas transgressões.
O que levou Deus a fazer esse juramento é que a alta classe de Samaria expressava um sentimento egoísta, ensimesmado. No texto, essa classe é representada pelas mulheres, as vacas de Bazã. Elas viviam na ostentação, indiferentes com os pobres. Mas há uma outra razão para que ele tenha jurado esse castigo. São os templos em Betel e em Gilgal, que abrigavam cultos hipócritas a Deus, enquanto a iniquidade campeava. E a gente vai ver isso nos versículos mais adiante. Mas falando especificamente dessas mulheres, elas eram mulheres de oficiais do palácio, de magistrados, de pessoas que eram proprietários de terra, homens de grande poder, principalmente no quesito financeiro. Apesar do termo usado não ser bem aceito no nosso tempo, na nossa sociedade, né? Deus me livre de chamar uma mulher de vaca hoje, porque tornou algo pejorativo. Mas aqui Amós faz esse tipo de comparação no sentido de que ambas as mulheres de alta classe de Samaria e as vacas da região de Bazã eram vistosas, eram bonitas e viviam para a satisfação dos seus próprios prazeres, ou seja, riquezas no caso das mulheres e a comida no caso das vacas. O que é que as vacas de Bazã faziam? Recebiam comida e pastavam, engordavam, se tornavam vistosas e eram louvadas por todas as pessoas daquela região como sendo as de melhor qualidade. O que é que aquelas mulheres faziam? Eram parasitas, esperavam o marido trazer vinho para festejar, não faziam nada para contribuir para o crescimento de suas casas, muito menos da sociedade. As mulheres de Samaria viviam no luxo, voltadas para o luxo e seus prazeres, eram insaciáveis, faziam festas, mandavam os maridos trazer esse vinho para se regalarem junto com os seus amigos, bem entre aspas. Para satisfazer a vontade das suas mulheres, os maridos se viam obrigados a gerar mais renda, porque quanto mais vinho, mais gasto, quanto mais festa, mais gente se aproxima. Você já deve ter passado por isso, talvez. Você chama um colega seu de trabalho para o happy hour, e aí, de repente, você já começa a ser conhecido como uma pessoa que gosta de sair para tomar uma depois do trabalho. Mais pessoas vão chegando junto, daqui a pouco aquele grupo que era de 3, 4, já são 10. Daqui a pouco vocês vão estar reservando todo o restaurante para a sua confraternização. E enquanto durar o recurso, duram os amigos. Quando o recurso faltar, os amigos se afastam. Invariavelmente isso acontece. Para que isso não acontecesse, então os maridos tinham que bancar. Eles se viam obrigados a gerar muito mais renda, e isso acontecia por meio da retenção dos salários dos pobres, por meio do aumento dos impostos. Então, os que já eram pobres se tornavam agora praticamente escravos, porque eles não recebiam totalmente seu salário, mas ainda, o pouco que compravam era numa carga tributária impossível de dar conta. Amós começa falando das mulheres porque ele tem em vista que elas sempre representaram nas sociedades a honra, a verdade, o respeito e o direito. É isso que você espera de uma mulher, que ela seja a guardiã desses valores, que ela tenha em si, na sua conduta, ela expresse esses valores. Quando ela já tem se corrompido ao ponto que as de Samaria tinham chegado, é sinal de que a sociedade está no fundo do poço com relação à moralidade. Se elas tomavam a frente de suas famílias, se corrompendo e corrompendo seus maridos, tornando a sociedade tão fraca moralmente como era aqui, só tinha uma solução: a intervenção divina. E é por isso que Deus, através de Amós, ele diz: eu juro pela minha santidade, que virão dias em que vocês terão castigo. O que ele jura fazer? Primeiro, elas seriam levadas cativas como os peixes apanhados em anzóis.
Os assírios, eles faziam isso com os seus prisioneiros. Colocavam argolas nos narizes deles e com cabos ligando um ao outro. Então, eles faziam aquela fileira de prisioneiros, cada um com essa argola, e um cabo ligava um ao outro, e eles eram levados para os trabalhos. E ele diz: aqueles que não forem colocados com ganchos serão levados com anzóis de pesca, ou fisgas de pesca. Qual seria a figura mais aproximada? Se você não foi pescado com anzol, você vai ser pescado com arpão. Você vai ser espetado. Então, aquelas que não fossem levadas cativas como peixes apanhados em anzóis, seriam levados como peixes pescados com arpão. A figura já é bem difícil de imaginar, muito pesada, mas não acaba por aí, porque numa segunda questão, Samaria é comparada a um grande curral, de onde os inimigos retirariam cada uma dessas mulheres após quebrar a cerca, e iriam levá-las até o Monte Hermon. Olha o que é que diz o versículo 3: vocês sairão em fila pelas brechas. Então imagine que aquela cidade, ela está cercada, e os inimigos quebram a cerca, e pelas brechas que são geradas, eles vão levando em fila cada uma delas, e vão sendo lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Hermon é um local não especificado pelos historiadores, mas é especulado pelos comentaristas como sendo uma referência a esse monte que era na direção da Assíria. O que faz total sentido, já que os assírios agiam como o que é dito no versículo 2, e são os assírios que praticam o juízo contra esse povo. Porque foi exatamente isso que aconteceu anos depois do pronunciamento do profeta Amós, cerca de 30 anos. Depois do que ele diz isso, é exatamente isso que acontece. Então a gente vai para o último ponto, versículos 4 e 5, que é a punição pela falsa religião. Se já não fosse o bastante viver voltado para o luxo, para as riquezas, para uma vida totalmente desregrada, longe da moralidade que é expressa na palavra de Deus, esse povo ainda tinha uma falsa religião. Versículos 4 e 5. Venham a Betel e pequem. Olha o convite que Amós faz. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Ele cita aqui as duas localidades onde havia ali santuários que foram criados por Jeroboão, para que eles ali pudessem adorar a Deus através de bezerros de ouro. Então seria uma adoração terceirizada. E ele diz: cada manhã, diariamente, tragam os seus sacrifícios, e de 3 em 3 dias os seus dízimos, ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado, e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Então Amós é irônico nas suas palavras. Existe aqui um grande tom sarcástico por parte do profeta, porque é óbvio que nenhum profeta chama o povo a pecar, chama o povo ao arrependimento, mas eles estavam com a mente tão cauterizada que a ideia aqui é dizer assim: quem está sujo, suje-se mais. Vocês estão acostumados a pecar? Então venham e pequem mais. Vocês estão achando que não serão punidos porque são o povo do Senhor. Ele já disse que vai punir vocês. Ele já está dizendo aqui que jura pela sua santidade que virão dias em que vocês receberão castigo por nações ímpias. O ímpio vai provar a vocês que vocês estão errados, que vocês devem se consertar para adorar o Senhor. Então, se vocês acham que não vai acontecer nada, se vocês estão tão certos de que é essa maneira de viver, venham e pequem mais. Se o problema é um templo, vá para Betel. Se não se agrada do bezerro de ouro de Betel, tem em Gilgal também.
Tem para todo gosto. E façam mais, tragam sacrifícios, toda manhã, de 3 em 3 dias, tragam dízimos, ofereçam sacrifício de louvor com esse pão com fermento, levedado, e tragam ofertas voluntárias, mas com detalhe, mostrem para todo mundo que vocês são generosos, que vocês trazem ofertas voluntárias, porque eu sei que é disso que vocês gostam. Vocês gostam de se mostrar voluntários. Ele chama o povo para ir aos santuários para pecar, em Betel e Gilgal. Esses eram lugares importantes na história antiga de Israel. Betel era um santuário no período dos juízes. Samuel julgava tanto ali quanto em Gilgal. Está lá em 2 Samuel 7,16. Eles se tornaram centros do culto sincrético do período do reino dividido. Então, não se louvava somente a Deus, era Deus e a deuses estranhos. Jeroboão fez esses 2 templos nessas 2 cidades e colocou em cada um deles bezerro de ouro e os sacerdotes. Esses sacerdotes não eram da linhagem de Levi, eles apenas imitavam o que os sacerdotes faziam, os rituais que eram celebrados no templo em Jerusalém. Então, vamos dizer que assim, na parte do formalismo, eles faziam mais ou menos tudo que deveria ser feito. Porém, ali não havia a presença de Deus, havia a presença de bezerros de ouro. Eles não estavam ali para louvar a Deus, fazer o culto que realmente Deus requeria para a sua adoração. Cada vez que o povo prestava aquele culto falso, se multiplicava contra ele as suas iniquidades. É por isso que aqui no versículo 4, ele diz: venham a Gilgal e pequem ainda mais, cada manhã tragam os seus sacrifícios. Cada vez que eles levavam esses sacrifícios, eles pecavam ainda mais, a iniquidade se multiplicava. Cada vez que eles ofereciam esses sacrifícios de louvor com pão com fermento, que a gente vai ver que estava totalmente errado, a iniquidade se multiplicava. Cada vez que eles prestavam um culto que não era o culto aceito pelo Senhor, isso somava para eles culpa, mais pecado, mais transgressões e mais ira no coração do Senhor. Há 4 características desse culto que ofendia a santidade de Deus e que o irritava profundamente. Primeira delas, eles tinham um ritualismo metódico e recheado de hipocrisia. Por quê? Veja, muitos judeus traziam sacrifícios de animais todas as manhãs, como ele fala aqui. E eles levavam dízimo de 3 em 3 dias ao templo. Isso contrastava com a lei de Moisés, porque ela preceituava que a entrega do dízimo deveria ser anual ou a cada 3 anos, não a cada 3 dias. Aí você poderia dizer, bom, é interessante que eles estão fazendo além da lei. Então eles deveriam ser louvados porque eles sacrificam e ofertam mais do que a lei pede. Vamos ver se é isso mesmo. Essa expressão de 3 em 3 dias, a palavra hebraica que significa dia, ela pode representar um ano ou um longo período não especificado. Só que aqui a ideia realmente é de dias, para que fique bem claro de que eles estão fazendo mais do que a lei pede. E para que a gente veja que apesar de fazer mais do que a lei pede, se você não faz isso de coração e pelo motivo correto, você está pecando do mesmo jeito. Isso é muito sério porque a gente traz a nossa contribuição e a palavra nos diz que se a gente estiver chateado, com a rusga com outro irmão, a gente não deve trazer as nossas ofertas até o gasofilácio. A gente deve voltar com essa oferta, se reconciliar com esse irmão, para que aí sim a gente deposite a nossa oferta e ela seja recebida. Porque ela vai ser fruto de um coração que está livre daquele rancor, daquela mágoa e desses sentimentos que impedem que de fato nós sejamos aceitos diante do Senhor. Algumas pessoas pensam que pela grande quantidade elas serão mais bem vistas. Então, eu oferto muito e em muito volume. Não tem como alguém rejeitar alguém que oferta todo o culto e com os valores que eu oferto.
Talvez os homens não rejeitem, mas Deus rejeita. Porque você pode pegar o envelope branco e dar R$2.000 para missões. No domingo, você pode pegar o envelope amarelo e colocar R$2.000 para a manutenção da igreja. Na outra terça, você pode pegar o envelope verde e colocar R$3.000 de dízimo. Mas se o seu coração não está devolvendo essas quantias em louvor e gratidão a Deus, e você não tem a ideia de que pela sua contribuição você está em um gesto de adoração ao Senhor, e que toda honra e toda glória deve ser para Ele e não para você que é o ofertante, essa soma toda que eu falei, que são R$7.000, não vale um centavo. Porque o que Deus de fato requer não é que nós sacrifiquemos todos os dias ou tragamos ofertas de 3 em 3 dias, mas que a gente oferte a Ele toda a nossa vida. Deus não quer seu 10%. Se você tem problemas com o dízimo que não deveria ter, mas se você acha que é pesado, é penoso trazer 10% do seu salário todos os meses, em gratidão ao Senhor que te deu os 100%, pense que Ele não quer seu 10%, Ele quer seu 100%. E Ele não está nem se importando muito com o seu bolso, Ele está se importando com sua alma. Ele está se importando com o que você pensa, com o que você faz, com o que você fala, com a forma como você tem tratado seu irmão, com a forma como você tem tratado os seus familiares, com a forma como você tem testemunhado da palavra dele. Isso é importante. A oferta vai ser só uma consequência do entendimento que você tem da palavra, que você tem aprendido. Ela vai ser fruto de um coração que entendeu a necessidade de ser grato àquele que te dá todas as coisas. Mas em primeiro lugar não está oferta, em primeiro lugar não está sacrifício, em primeiro lugar está a entrega pessoal, em primeiro lugar está a renúncia do eu, para que a gente abrace a sua palavra e que a gente venha viver para a honra e glória dele. Então, mesmo fazendo algo além do rigor da lei, como eles não faziam da maneira correta, isso era abominação aos olhos do Senhor. Deus não recebia suas ofertas e sacrifícios, elas não eram fruto de um coração regenerado, devotado a Ele, de um coração sincero, mas era hipócrita e superficial. Segundo, o culto estava em desacordo com a palavra de Deus. A adoração ao bezerro de ouro conflitava com os 3 primeiros mandamentos. Primeiro mandamento, qual seria? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Terceiro, vamos ter que estudar novamente. Venham para a EBD. Precisamos. Somente ao teu Deus darás culto. Aí depois vem o quarto: não farás para ti imagens de escultura. Eu poderia dizer que são os 4 primeiros, mas eu estou falando só dos 3. Porque de fato esse povo não amava a Deus. Como é que eu posso dizer que um povo que adora o bezerro de ouro ama a Deus? Infelizmente, a gente tem conhecimento de pessoas que adoram objetos, animais, por aí vai. Tem gente que adora cédulas de dinheiro. Não, pastor, eu nunca vi o templo do dinheiro. O templo do dinheiro pode ser a carteira da pessoa. É onde ele está guardado. E aquele objeto que ela tem assim, a maior reverência, que para ela aquilo dali vai salvá-la de todos os seus problemas. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ninguém está dizendo que ser rico é pecado, mas o querer ser rico a todo custo e fazer disso a motivação da sua vida é. Esse povo não amava a Deus, esse povo não
não dava culto a Deus, eles estavam ali olhando para o bezerro de ouro e dizendo: esse é o nosso Deus. A gente não precisa ir mais para Jerusalém, a gente fica aqui em Betel, em Gilgal, e a gente serve ao Senhor do mesmo jeito. Mas não é assim. Os sacerdotes não eram da linhagem de Levi, então eles poderiam ser sacerdotes naquele local? Não. Outra, o fermento não podia fazer parte da oferta a Deus, e ele diz aqui no versículo 5: tragam as suas ofertas, os seus sacrifícios de louvor com pão levedado. Por que ele é irônico dizendo que eles continuem a trazer o que é pecaminoso? Porque a palavra de Deus diz aqui em Levítico 2:11: nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. O que esse povo estava fazendo? Exatamente o que era contrário à vontade de Deus. A lei pactual deixa claro que eles não deveriam oferecer pão levedado como sacrifício, e era justamente o que eles faziam. Amós então insiste com eles, que eles continuem nessa desobediência. Uma terceira questão: eles davam ofertas voluntárias para se gabar da sua generosidade. E ele diz: tornem isso público no versículo 5, porque é disso que vocês gostam. Meus irmãos, é como se hoje a pessoa estivesse aqui dentro da igreja e, utilizando do seu celular, ela tirasse uma foto do nosso envelope aberto com a quantia que ela estava depositando, e horas depois que terminasse esse culto, você visse nos stories dela: hashtag adorando ao Senhor, hashtag coração generoso. Isso não é um coração generoso, isso é um coração egoísta, isso é um coração não regenerado, isso é um coração que quer a glória para si, é um coração que não entendeu nada a respeito de generosidade, de assistência, de reverência. A gente não precisa dizer a ninguém o que faz pelo Senhor, Ele sabendo é suficiente. É claro que por uma questão de prestação de contas, muitas vezes nós tiramos foto do que é feito no evangelismo, numa ação social, numa distribuição de cestas básicas. Claro, porque pessoas ofertaram e você mostra que os valores que foram ofertados de fato foram utilizados para aquele fim. É importante que você preste contas, mas não importa que você diga que foi você que fez. Não interessa quanto foi que você ofertou. Não interessa que você que caminhou e que levou pessoas dentro do seu carro, quanto de gasolina que você gastou. Nada. Porque a obra é de Deus, não é sua. É Deus que deve ser louvado com aquilo que é feito, não você. É o nome de Deus que deve ser proclamado, e não o seu que deve ser iluminado pelos holofotes. Não tornem público. Era isso que no fundo ele queria dizer. Façam isso. Não precisa tornar público, Deus sabe o que você faz. Se a oração nós devemos fazer em secreto, para o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensar, que dirá das nossas ofertas? O Evangelho diz que quando você for dar o esmola a alguém, o que a sua mão direita dá, que a esquerda não veja. E por que você está botando na rede social? E por que você faz as coisas pegando assim? Estou entregando, hein? A gente não pode se deixar consumir pelo espírito desse mundo, dessa época. Porque o mesmo Deus que não quer que a gente, que essas pessoas, não queria que essas pessoas fizessem isso, Ele também não quer que a gente faça. A palavra não mudou, Deus não mudou.
Se era errado para essas pessoas fazerem isso, é errado para a gente também. A desobediência daquela nação deixava evidente para Amós que Israel amava rituais e idolatria e não o Senhor. Quarta questão, não havia no culto lugar para o arrependimento. Esse é o último ponto aqui desses versículos 4 e 5. O culto era uma celebração à prosperidade. Se a gente fosse olhar o que seria esse culto hoje, seria gente aqui entrando de fraque. Não era nem de terno, era de fraque, vestido a rigor, com garbo e elegância, exibindo os seus anéis de formatura, exibindo a chave dos seus carros importados, trazendo aqui os seus dispositivos móveis para mostrar aos irmãos o quanto eu sou próspero e quanto Deus me ama. Afinal de contas, se eu tenho tudo isso, é porque Deus me ama. Era uma exaltação dos feitos humanos. Era como se você tirasse a pregação do centro desse culto e deixasse as pessoas apenas testemunharem. E você já deve ter visto muita coisa acontecer em igreja, que quando o irmão sobe no púlpito para dar o testemunho, ele só diz: eu fiz isso, eu ganhei aquilo, eu, e Deus ficou da porta para fora. São os testemunhos, porque você fica triste quando vê que as pessoas olham mais para si e seus esforços, quando não tem nada a ver aquilo que eles fizeram com aquilo que eles conquistaram. Porque Deus é quem faz e Deus é quem permite que as coisas cheguem às nossas mãos. Não existia nenhum espaço para quebrantamento nesse culto. Quanto mais religiosos eles se tornavam, mais longe de Deus eles andavam. Quanto mais egocêntricos, mais afastados da graça. Quanto mais zelosos nesses rituais, mais eles eram prisioneiros do pecado. E a gente tem que lembrar o que significava Betel e Gilgal. Betel significa casa de Deus, lugar de encontro com Deus, de transformação de vida, onde a pessoa ouve a palavra de Deus e ela sente que aquilo que ela está praticando não é coerente com essa palavra, e ela, pela ação do Espírito Santo, é convencida de que ela precisa mudar de rota, precisa mudar a sua vida. Era um lugar muito especial para o povo judeu por causa da sua relação com Abraão e com Jacó. Mas agora Betel era o santuário do rei, onde Amazias, o sacerdote, servia. Eles vinham a Betel para pecar, vinham para transgredir, frequentavam o templo, mas não adoravam a Deus, traziam ofertas, mas não traziam o coração, frequentavam aquele local sem a mínima reverência, sem o mínimo entendimento de quem era o Deus que os tinha tirado do cativeiro. Hoje, de forma semelhante, há um batalhão de gente na igreja sem conversão. Pessoas que ainda não entenderam o que é o verdadeiro culto ao Senhor. E a gente precisa entender que quem não é santo não é salvo. Deus nos salva do pecado. Deus não nos salva no pecado. 1 João 2,3: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. A prova de que nós somos salvos é que nós não andamos mais no pecado, mas que nós fomos libertos do pecado. Gilgal significa o lugar da posse da bênção, o lugar da conquista e da vitória. Porém, eles vinham a Gilgal e voltavam vazios. Eles não saíram de lá com posse de vitória. Eles eram derrotados pelos seus próprios pecados. Eles só vinham para multiplicar as suas transgressões. Assim, muitas pessoas hoje ainda frequentam a igreja, mas continuam caminhando para a morte. Eu trago 6 pontos para que a gente finalize, compreendendo o que esse texto tem para a gente, além de tudo que já foi falado.
Rapidamente a gente vai falar sobre ele. Ser abastado e aproveitar a vida não é pecado. Você pode ganhar dinheiro com o seu trabalho, você pode viajar, você pode comprar coisas, sem problema. O pecado é quando você vive para isso. Quando você se corrompe para manter um estilo de vida de ostentação. Quando isso se torna o seu Deus. Segundo, esposas não devem exigir dos seus maridos padrões altos de vida. Por quê? Para que elas não levem os seus maridos a abraçar condutas desonestas, ilícitas. A mulher sábia edifica a sua casa, mas aquela que age como as mulheres de Samaria, que é tola, derruba com as suas próprias mãos, com as suas demandas. Terceiro, Deus se ofende com a opressão do pobre por parte dos poderosos e dos ricos. Quando esses ricos e poderosos querem satisfazer os seus próprios interesses, não pensam na coletividade. Quarto, não é lícito adorar a Deus de acordo com as nossas preferências. Deus estabelece na sua palavra o modo que Ele aceita ser adorado. Ele nos entregou um princípio do culto e os elementos que compõem o culto que lhe é agradável. Nós não podemos introduzir aquilo que nós achamos que dá certo ou o que nós achamos que é legal. Tem um jeito certo de fazer. Quinto, Deus é santo. Ele jurou por sua santidade que castigaria o povo rebelde. Ele também jura por sua misericórdia que santificará este povo para levá-lo à glória eterna. Você está vendo esse povo aqui? Ele pecava desordenadamente. Eu posso dizer que ninguém de Samaria se salvou por conta das suas ações? Não. Porque o mesmo Deus que se ira com o pecado é o Deus que oferece o perdão. É o Deus que nos oferece a possibilidade de arrependimento. É o Deus que nos oferece uma vida totalmente diferente. A partir do momento que nós nos dobramos diante dEle e pela ação do Seu Espírito nós somos regenerados para uma nova vida, com novas perspectivas, com novas prioridades, com novas ações, com novas palavras, com novos pensamentos. É por isso que nós podemos descansar quanto à nossa salvação. A certeza dela não está em nós, está nele. Ele vai nos preservar e vai nos fazer perseverar em santidade até o fim dos nossos dias. Se esse povo aqui se arrepende, busca viver de acordo com os preceitos do Senhor, Ele vai dar condições para que esse povo chegue até o final, sem se desviar novamente. A gente não está isento de errar. A gente só não pode se acostumar com o erro e achar que Deus vai ser complacente com o nosso erro. É por isso que Ele nos enviou Cristo, que é o nosso advogado. Nós precisamos confessar os nossos pecados, confessar e deixar, como foi mostrado aqui no texto, no domingo. Confessar, abandonar, para que Ele possa ser fiel e justo e nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Ele tem essa capacidade, Ele tem esse poder, e Ele vai ratificar dia a dia no nosso coração o que foi conquistado na cruz, que nós somos perdoados nos nossos pecados e não há mais condenação para nós, porque nós estamos firmados no Seu Filho. Por último, qual a razão principal da nossa existência? Para que esse povo foi criado? Para viver no luxo? Para viver pecando? Para adorar outros deuses? Não. A razão principal da existência deles é a mesma nossa. Nós fomos criados para conhecer a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente o ama. E quanto mais a gente o ama, mais a gente se satisfaz nele.
E quanto mais a gente se satisfaz nele, menos saudade do mundo a gente sente. Quanto mais a gente ama a Deus e mais se satisfaz nele, menos vontade de pecar a gente tem. Menos vontade de buscar outras coisas, outras fontes de alegria a gente tem. A razão principal da nossa existência é viver para Ele, colocando em prática o que foi estabelecido na sua palavra. Glorificá-lo através daquilo que a gente pensa, através daquilo que a gente fala e através daquilo que a gente faz. Certos disso, diferente desse povo, busquemos fazer a sua vontade, para que Ele possa derramar sobre nós bênçãos sem medida, e que Ele ratifique todos os dias do nosso coração que Ele é suficiente, que se nós o temos, nós temos tudo. E o principal, isso aqui tudo vai acabar, mas Ele nos garante uma vida eterna. Aqui pode estar faltando uma coisa ou outra na sua visão, mas nem aqui vai faltar, porque Ele não permite, muito menos lá. Quem tem Deus de fato tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Foi duro para eles entender isso. Vai ser duro para muita gente. Que bom que nós já sabemos. E hoje nós somos relembrados. Se temos a Ele, não temos por que buscar outras fontes de alegria. Ele de fato é a nossa alegria.